o contribuinte poderá escolher o valor do seu débito consolidando à vista ou em até 6 parcelas mensais. Não quitando os débitos, o valor total da dívida acarretará em acréscimos. Por isso, aproveite a oportunidade para se regularizar e não deixe para depois. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale FM, oh, a rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Icasa venceu mais uma e assumiu a liderança da Taça Fares Lopes. Mesmo com a derrota, Campo Grande consegue a classificação para a próxima fase da Terceirona. Mais de 42 mil torcedores estarão esta noite no Castelão para jogo do Fortaleza. Ceará perde em Goiânia, agora já são 7 jogos seguidos sem vencer. Meia que jogou em casa deve ser anunciado pelo Ferroviário. Leandro Campos avalia desempenho do Icasa na vitória diante do Maracanã. Fortaleza e Atlético Mineiro hoje fecham a rodada do Brasileirão do fim de semana. 18:06 no ar o Vale Esportes. Vale Esportes é futebol de primeira. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Último prazo para aderir ao Refis, o programa de recuperação fiscal. Lembrando que ao aderir o programa, o contribuinte poderá escolher o valor do seu débito consolidando à vista ou em até 6 parcelas mensais. Não quitando os débitos, o valor total da dívida acarretará em acréscimos. Por isso, aproveite a oportunidade para se regularizar e não deixe para depois. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Madeira pra construção é Madeireira Beira Rio. Material de construção é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Vem pra Novo Rio, aqui você
Viva mais viagens, viva mais vantagens, viva Guanabara. Com o programa Viva Fidelidade é assim. Ao comprar passagens na Guanabara, você ganha pontos que podem ser trocados por novas viagens e produtos. É só acessar vivafidelidade.com.br, fazer seu cadastro e aproveitar todos os benefícios. Embarque na Guanabara com Viva Fidelidade. É mais conforto, segurança e vantagens para você. É Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Boa noite para você ligado aqui no programa Vale Esportes e ao nosso lado Delton Boa noite para você, Marco Valério. Um abraço pro amigo que tá ligado aqui no Vale Esportes, o timaço da Vale FM. É que eu tô doido, Marco, eu não sei onde eu coloquei o celular. Ô, rapaz. Ô, negócio difícil, viu, ligando Marco? pra ele, não toca não? Ele não toca, mas vou ver se pelo menos vibrando o cavalo. Que beleza. Que beleza, Marco Valério. Que beleza. E é porque o Icasa ganhou, né, Delton? Se tivesse... Pois é, se tivesse perdido, rapaz. Eita, meu Deus do céu. Mas vamos que vamos aqui no Vale Esportes do timaço da Vale FM, rapaz. Trazendo essas notícias hoje. Do mesmo Campo Grande perdendo, garantiu classificação. A gente vai falar a respeito disso também, né? Tá classificado para a próxima fase da terceirona. Tá na disputa ainda para tentar voltar à segunda divisão do nosso campeonato, do nosso futebol. E o Icasa com essa vitória, a virada da virada, né? O Icasa saiu na frente, o time do Maracanã virou. E o Icasa acabou virando de novo a partida e descontando o que aconteceu no jogo de ida. Porque na ida, Marco Valério, abertura do campeonato, o Icasa tomou o gol da derrota já também aos 45, né? E dessa vez fez o gol da vitória também aos 45, sacramentando a vitória importantíssima pro Verdão, que lhe garantiu a liderança da competição, Marco. E só lembrando, Delton, o Icasa assumiu a liderança do torneio agora. Tem um jogo a mais que o time do Pacajus. Porém, o Icasa só depende dele para ser o campeão, porque o Icasa ainda enfrenta o Pacajus. Então, por mais que o Pacajus vença todos os jogos que ele tenha pela frente, se o Icasa derrotar o Pacajus no confronto direto, e claro, ele e Icasa ganhar os outros jogos, o Icasa será o campeão. Então, só depende dele. E é bom lembrar a sequência para o torcedor: Guarani de Sobral sábado, depois pega o Pacajus na Arena Romeirão e na última rodada o Floresta já sem nenhuma chance na última rodada no PV. E essa ser uma das vantagens, né, de tanto pegar o time do Pacajus aqui como na última rodada o Floresta. O jogo que deve encaminhar também o Icasa nessa melhor condição é o do sábado contra o Guarani de Sobral lá fora. É claro que a gente vai falar muito sobre essa partida no decorrer da semana, mas obviamente que não é um jogo fácil. Aliás, o equilíbrio tem marcado os jogos desta Fares Lopes até aqui, mas o Icasa tem um fator decisivo que é jogar no Romeirão. Como tem realmente feito prevalecer o mando de campo do Icasa, com 100% de aproveitamento até agora, 3 jogos, 3 vitórias, todos os pontos que o Icasa ganhou até agora na competição foram exatamente jogando no seu estádio. Obviamente que o Icasa
acabou perdendo algumas partidas fora e vai ter que quebrar esse tabu, porque para continuar na liderança, para continuar lutando pelo título, vai ter que ganhar do Guarani de Sobral sábado. Vai ter que pontuar fora de casa, tem que buscar resultados fora de casa, porque só com os resultados dentro de casa não vão deixar o Icasa chegar ao título, pelo menos eu não acredito nisso, somente vencendo os jogos de casa, porque o próprio Maracanã, que vinha na primeira fase, 2 vitórias em casa e 2 empates fora. Perdeu um fora agora, mas vai fazer 2 partidas em casa. Então, quer dizer, tem que pontuar fora. Se não fizer isso, não chegará lá nessa conquista do título, né? Vamos lá, movimentar então a reportagem do Vale Esportes. Vamos fazer repercutir esta grande vitória do Icasa. Então a gente vai colar logo com a primeira participação do Aloísio Vilar aqui no Vale Esportes. Boa noite, Marco Valério, Delton Sai, boa noite para você ouvinte que sintoniza a Vale FM. Estamos chegando nesta segunda-feira para repercutir mais uma vitória do Verdão do Cariri na Taça Fares Lopes. Vitória esta que agora conduz o Icasa à primeira posição na competição. Jogando ontem à tarde na Arena Romeirão, o Icasa recebeu a equipe do Maracanã e venceu pelo placar de 3-2. O técnico Leandro Campos começou jogando com o Paulista, improvisado pelo lado direito, e o volante Matheus ganhando a condição de titular com a suspensão do Eli Carlos. Além disso, Diogo Pereira jogou na sua posição original como meia atacante e foi dele o primeiro gol da partida logo no primeiro minuto de jogo. Aos 27 minutos ainda do primeiro tempo, o zagueiro icasiano André Penalva marcou contra e ainda no final da primeira etapa, aos 49 minutos, o zagueiro Guilherme acabou marcando o gol da virada da equipe do Maracanã. Gol este, viu, Marco e Delton, que causou polêmica, afinal o jogador estava adiantado. Fato é que o gol foi validado e só no segundo tempo, aos 11 minutos, o zagueiro André Penalva desta vez marcou a favor da equipe casiana. E a bola ainda teve o toque do lateral esquerdo Zé Carlos da equipe do Maracanã. E aos 46 minutos do segundo tempo, depois de uma grande jogada do atacante Davi, o goleiro Douglas rebateu e o William Anissete estava lá para aproveitar o rebote e marcar o terceiro, definindo assim a vitória do Icasa e mais 3 pontos na competição. E o técnico da equipe casiana, Leandro Campos, conversou com a nossa reportagem logo após o término da partida e deixou a sua opinião sobre o que viu de Icasa 3, Maracanã 2. Boa noite. Olha, na verdade, como a gente sempre fala, né? Nós não avaliamos o jogo pelo resultado, nós avaliamos o jogo num contexto geral. Se nós formos analisar o jogo hoje pelo contexto, nós ganhamos de uma equipe com boa qualidade, não só individual como coletiva. Então só nós sabemos, né, o grau de dificuldade que foi realmente nós termos conseguido, né, esse resultado. Na verdade, nós tivemos a vantagem no jogo e perdemos uma vantagem com um erro individual. É aquela situação, a gente, por mais que nós trabalhemos, por mais que os atletas estão concentrados, os erros ele acontece, né? Então fizemos um gol contra. Isso aí, lógico, que tira um pouquinho da organização, até mental da equipe, né? Porque quando se está na frente do placar, se administra melhor, né, a questão psicológica. E o gol, na verdade, foi uma ducha de água fria, né? Tira um pouco do nosso ímpeto e ainda mais sabemos que o adversário tem qualidade. E, novamente, no final do primeiro tempo, sofremos um gol, né, de bola parada de novo, onde seria importante nós terminarmos a primeira etapa, pelo menos em igualdade de condições e com placar igual, para que nós pudéssemos até estrategicamente termos um equilíbrio. E naturalmente, com o resultado adverso, a própria estratégia tática, a organização tática, ela modifica por completo. Tivemos que nos expor mais, tivemos que adiantar a marcação, e isso aí, lógico, que gera problemas de organização defensiva. A equipe, mesmo assim, nós conseguimos fazer a pressão, não deixar com que o adversário saísse do seu campo lento e com os espaços, e isso aí, lógico, que fez com que nós recuperássemos a bola com mais velocidade. E felizmente, né, foi até um prêmio pro Penalva, já que tinha havido o acidente, né, com relação ao gol contra, e numa jogada onde criou-se, né, a amplitude de posicionamento do Paulista. Inclusive o Paulista fez um bom jogo, mas ainda com algumas dificuldades normais
de posicionamentos e foi uma bola invertida onde o Paulista ganhou na cabeça e a bola sobrou naturalmente para que houvesse, né, a dinâmica da bola se criar a condição, né, de uma conclusão. Tivemos paciência, hoje foi um dia de muita paciência, de calma, porque no intervalo eu falei para os atletas que, em primeiro plano, nós não tínhamos que pensar na vitória, nós tínhamos que pensar primeiro no empate, para depois pensar na vitória. E foi o que aconteceu no jogo. Nós conseguimos o gol de igualdade, e com muita tranquilidade, isso aí os atletas todos estão de parabéns, a equipe não se desesperou, lógico que é normal o cansaço, e ainda, infelizmente, nós estamos tendo algumas dificuldades com relação às opções. Nós tivemos muita paciência, muita calma, para não mexer muito na estrutura da equipe, onde nós fomos premiados, né, com o terceiro gol, através, né, de uma jogada de velocidade, uma transição de velocidade, onde se criou a condição, né, do Anissete, ele concluir depois da jogada individual do Davi. Então penso que hoje a equipe do Icasa está na liderança da competição, está numa condição, não digo confortável, né, mas está numa condição hoje que nos dá a condição, nesses próximos 3 jogos, nós alimentarmos a possibilidade de título, a conquista da competição. Então é lógico que quarta-feira nós não jogamos. Se nós conseguirmos ainda, mesmo não jogando, mantermos a liderança, vai depender muito do resultado do próprio Pacajus e do próprio Maracanã. Então são jogos que vão interessar muito a gente. E depois, no sábado, nós temos um confronto dificílimo contra a equipe do Guarani, onde o Guarani hoje motivado com a vitória de 2-0 sobre a equipe de Floresta, com certeza hoje com 5 pontos ainda alimenta uma esperança de busca, né, da conquista da Copa Fares Lopes. Então vamos festejar hoje, vamos procurar aproveitar bem esse momento, mas sempre com os pés no chão, entendendo que o grau de dificuldade dessa competição, ele vai realmente afunilar e muito, porque até antes dessa rodada eram praticamente 3 clubes brigando pela conquista. Agora não. Agora são 4 clubes brigando pela conquista, né? Porque entrou naturalmente o Guarani de Sobral. Então hoje para brigar pelo título é Icasa, Pacajus, o Maracanã e o próprio Guarani. E olha, Marco e Delton, na partida de ontem tivemos um público pagante de 1.634 pessoas com público não pagante de 90, ou seja, um público total de 1.724 pessoas para uma renda de R$ 20.937. Lembrando que a equipe do Icasa já se reapresentou na tarde de hoje no CT Praxedão, mas como folga na rodada do meio de semana, agora a equipe vai se preparar para o jogo do próximo sábado, que será fora de casa contra o Guarani de Sobral. Daqui a pouco eu volto trazendo mais informações do Verdão do Cariri aqui dentro do Vale Esportes. Bom, tá aí o treinador fazendo a avaliação, o Marco Valério em relação ao resultado, mas é bom que se diga, eu me preocupei muito, Marco Valério, quando o Icasa foi pro intervalo com o 2-1. Eu me preocupei muito, porque o time reclamou bastante de um impedimento não marcado no gol. Primeiro, da falta que foi marcada. O árbitro, Adriano, ele estava, na minha opinião, muito rigoroso em relação ao Icasa, muito flexível com o time do Maracanã. Os próprios atletas do Icasa saíram do jogo reclamando, ele pendurou o time do Icasa no primeiro tempo. Eu cheguei a citar isso, que o Adriano não fazia uma partida muito boa no comando, estava irritando um pouco o time do Icasa, e quando tomou o segundo gol, o gol da virada, já vinha da frustração do gol contra, né? Feito pelo Penalva. Depois aquela virada, da forma como aconteceu, eu me preocupei muito com o segundo tempo do Icasa. E teve um momento do segundo tempo em que realmente o Maracanã ficou muito mais presente na área do Verdão do Cariri. Mas o Icasa teve muita garra, muita vontade, muita disposição, Marco Valério, para poder vencer a partida, virar o jogo. E é isso que às vezes a gente cobra dos elencos do Icasa, né? Que o jogador tem que ter essa vontade, né, de assimilar toda aquela energia que vem das arquibancadas
E o Icasa fez isso no jogo de ontem, mesmo com todas as dificuldades. O Demontier comentava. Uma das figuras mais presentes no segundo tempo foi o Flaismar, goleiro do Verdão. Foi importante, mas o Icasa encontrou o gol do empate, também encontrou o gol da virada. A vitória foi importantíssima para o restante da Fares Lopes. Deixou a equipe numa melhor condição. E que virada do Verdão do Cariri no jogo de ontem. E a gente vai reviver, Delton Sá, a emoção que você trouxe na hora do gol do Icasa. O terceiro gol do Verdão do Cariri, já nos acréscimos, no finzinho da partida. E de revirada, como diria um amigo meu, é muito mais gostoso. O Icasa fez 1-0, o time visitante virou para 2-1, o Icasa revirou para 3-2 e a gente ouve aí toda a emoção do terceiro gol do Verdão do Cariri, o gol da vitória. Delton Sá. Esquecendo de avisar alguém, olha o ladrão, ninguém avisou. Lá vem descendo a bola agora o time do Maracanã, melhor para o time de casa, recupera a bola vem com o Davi, vai Davi pra cima dele, puxou pelo meio, boa jogada, Davi, toca a bola, não carregou, vai pintar o golaço, bateu, defendeu, voltou no gol, o gol, é gol! A bola sobrou pra ele, fuzilou o gol, vira o Verdão, vira o time do Icasa, Anissati número 9, marca um terceiro gol do Verdão, o Icasa volta à frente no placar do jogo. O Verdão assume a liderança. Tem que segurar agora. Meio gol aí do Davi. Metade do bicho tem que... Haja emoção, hein, Delton Sá? Rapaz, eu tava preocupado com essa garganta, Marco Valério. Quis gritar mais, mas não deu não, Marco Valério. Foi? Foi a garganta. Também, amigo, se você gritasse mais do que isso... Não, mas dava pra ir mais um pouco, mas não deu não, porque ontem tava complicado. Ontem a Anel Pirinim me ajudou muito, viu, Marco? Né, Delton Sá? Rapaz, é um santo remédio, Anel Pirinim. Olha, quando eu acordei à tarde, que eu fui por Miran, ia mandando a mensagem pra Vossa Excelência, quer dizer... Marco Valério, cancele seu sono. Não, mas você foi bem, Delton Sá. Inclusive, cancele seu sono. Meu amigo Assis do Cariri da Sorte, eu acho que ele vibrou aí com essa emoção do gol aí. Também acho. Com certeza. Grande Assis! Ora sim. Ele e seu Valdo, meu ele sogro. Ele diz, Delton se rasga no gol do Icasa. É. E ele rasgando mesmo a garganta ontem. Ia me lascando. Mas tá vendo quem que tá aqui, Marco Valério? Vem aqui deixar aqui uma graninha. Zé Nilton. Chega aqui, Zé Nilton. Deu lá boa do noite Mercado aqui. Central. Chega aqui, Zé Nilton. Zé Nilton chegou aqui, foi um dos que acabou com a colaborando. camisa do Icasa. Tá feliz da vida, sorriso de orelha a orelha, né? Assim, Zé Nilton, boa noite. Boa noite, vou esperar aqui um pouco, porque de uma forma ou de outra dá um friozinho na barriga, né? É, né? Então, Delton, eu acho que o torcedor que ficou mais emocionado aqui nesse Juazeiro, nesse nosso Cariri, foi José Nilton Silva, porque a sua narração não tinha José Carlos de Araújo, se eu deixasse de ouvir você pra ouvir ele, porque foi de uma emoção grande assim, foi de uma gostosura tão grande, que eu digo, hoje eu não quero mais nada, não quero saber de filé mignon, não quero saber de nada, só quero esse gol de Delton, porque extravasou mesmo com a garganta do jeito que tava. Você tava no estádio ou tava em casa? Tava no estádio, e tava ouvindo. Eu falei pra Luiz que eu não perderia esse jogo não, e disse pra ele, ei presidente, você é pequeno.
Continue assim. Tá certo. Aqui o Zé Nilton veio deixar a contribuição dele, né, Zé Nilton? Você ia premiar também o artilheiro, o cara que fizesse o gol da vitória. O Anicete, né, Del? O Anicete. E esse menino tá enchendo os olhos. Já é o segundo jogo que ele decide, né? Contra o Floresta também o gol foi dele. Com certeza. Né? Mas Del e João, a gente tem que ter paciência também com esses meninos, né? Porque, rapaz, o Casa tá passando por uma situação aí que não é de hoje. E a gente tem que ter paciência. Eu sei que a torcida quer resultado, né? E eu, como torcedor, também não poderia ser diferente, mas muito gostoso acompanhar, cara. Pra mim é o time do meu coração. Aí, olha só, que declaração bonita, né? Não leva jeito. Demontier Tenório, tu te cuida, Demontier. Te cuida, Demontier. Qualquer coisa, a gente chama Zé Nilton, não, Del? Tá aí na área aí, Zé Nilton tá aí na área. O Zé Nilton veio deixar a contribuição dele, já tá aqui. A do Álvaro também tá aqui. A do Álvaro Fugesso já tá aqui. O Alexandre, lá da pizzaria o Val, já veio deixar o dele. Alexandre, o grande, rapaz. O grande, mandou 100zinho também. Você tá aqui o Zenil, tá aqui o Álvaro Gesso. O Alexandre tá estourado, viu, Deus? Tá estourado, Alexandre, viu? Pessoal, chegando, ainda vou... Valeu, Zenilton, grande abraço. Obrigado pela presença, viu, aqui no estúdio. Pronto. Obrigado. Não, porque isso aqui é show igual você. Na hora, meu amigo. Obrigado. Valeu, um abraço, Zenilton. Nós temos meu amigo Rogério Pinheiro, tô devendo o Pix pra ele, já me pediu o Pix 2 vezes pro Rogério Pinheiro. Eu pensei que o Aloysio vinha por aqui hoje, pro Aloysio pegar o Pix logo do jogador, pra ele mandar logo o dinheiro direto logo pro jogador, pro Anicete. Mas eu vou pedir meu amigo Aloysio amanhã também, doutor Humberto Germano, que também fez a contribuição dele, pra gente também já mandar. Mas não se preocupe não que chegará, né, Del? Tá as mãos do Anicete, que fez o gol da vitória. Anicete não vai receber hoje porque eu não tenho como me deixar agora, já essa parte que chegou aqui, mas tem o restante do pessoal que prometeu, e quando o dinheiro estiver todo aqui junto, a gente vai pedir pro nosso amigo Aloysio Vilar entregar lá o Anicete, atacante do Verdão do Cariri, que fez o gol da vitória ontem do time de casa, que colocou o Verdão na liderança da Taça Farisópolis. A hora do timaço. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 30 minutos, 6h30, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos. Tem Chevrolet Onix LT com preço especial para você, automático ou com câmbio manual. Tem Cruze, meu amigo, oferta incrível para você com bônus no seu usado. O carro você já leva com emplacamento total grátis, tá certo? Tem a opção de taxa zero em 36 meses. Tá esperando o quê? Vai lá na Novo Rio Veículos e tem oferta também, sabe em quê, Marco Valério? Pneus. Olha, pneus lá na Novo Rio Veículos. Para você que tá ouvindo agora, você vai comprar o conjunto de pneus, os 4 pneus pro seu carro, vai pagar em 10 vezes sem juros, vai receber o montado lá no seu veículo e ainda balanceado, meu amigo. Tá ouvindo? É para você comprar, trocar os pneus do seu carro com preços especiais, as melhores marcas lá na Novo Rio Veículo. Mandar aqui um abraço pro grande Cícero Silva, em Crato, rapaz. Lembrando do Lucier Menezes. Grande abraço também pro nosso querido Lucier Menezes, o tio do André Padim, né, Deltsar? É sim. Gente boa, rapaz. Carlos André Padim. O moral. Bom, vamos falar então do Quintal Cariri, porque toda quarta-feira tem a quarta diferente, músicos que se revezam no palco principal do Quintal Cariri. Toda quarta-feira tem aquela caipirinha no preço especial, uma pizza, o seu aperitivo, né? O seu petisco preferido, tudo isso no Quintal Cariri. Sabor e diversão com entrada franca na Avenida Castelo Branco. @Quintal Cariri é o Instagram para você conferir toda a programação. Bom, eu quero dizer para você que lá na Atacom Home Center tá rolando a quinzena de preços baixos para você na Atacom e tá rolando também o Festival das Tintas. Então, temporada das tintas. Você tem que aproveitar, tem cada produto lá com preço espetacular, porcelanato, pisos para você, revestimento cerâmico, você tem bomba também para você colocar, tem eletrodutos corrugado, tem também lâmpadas de LED para você colocar no forro da sua casa, tem tintas, meu amigo, é muita oferta para você lá na Atacom Home Center. Então não perde tempo, vai amanhã cedinho lá na Atacom. Aliás, a loja está aberta agora, até às 19 horas, se tem tempo ainda para você aproveitar e comprar na Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou. Na hora de comprar a sua casa própria ou trocar por uma melhor, fale com quem entende do assunto. Daniel Victor é corretor de imóveis com mais de 15 anos de atuação. E se você for comprar terreno para investir, para construir, o Daniel Victor também é o caminho mais seguro.
e já te dá uma boa dica, viu, JF? Conheça o loteamento Terra Santa, no coração de Juazeiro. Ligue agora pro Daniel Victor 996151864. Só Fumê Service, revestimento Fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Película de alta performance com 10 anos de garantia para você, lá na Só Fumê Service, na Rua José Marrocos, número 408. O telefone WhatsApp é o 988054899. Eu disse Só Fumê Service. Comercial ZM, máquinas, ferramentas, EPIs, é como a Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil, e já foi iniciada a campanha de produtos de jardinagem da marca Steel. Roçadeiras a partir de R$ 1.159. Pulverizadores a combustão, lavadoras de alta pressão, tudo isso na Comercial ZM. Avenida Padre Cícero, em Juazeiro, 2370 é o telefone, 3511-9550. Se você é vendedor de joias ou quer iniciar seu próprio negócio, procure a Dourados, filiados com garantia e melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante, quer banhar sua mercadoria com segurança, precisa conhecer a mais moderna linha para folhados do Brasil. Dourados Joias, transformando o seu sonho em realidade. Dourados, o Ivani Feitosa, número 9. Telefone WhatsApp é o 999933031. Rapaz, que som bonito, rapaz. Olha aí, dançar. Do nosso amigo Popó, rapaz, ouvindo a Vale FM. Um grande abraço pro Popó, ligado no nosso timaço da Vale FM. Espaço Verde, plantas ornamentais e frutíferas, grama esmeralda, jarros, vasos e plantas e acessórios. Tudo para o seu sítio ou para o seu jardim. Alô, meu amigo Jackson, aquele abraço. Espaço Verde, há 25 anos atuando no mercado de plantas. Avenida Leão Sampaio, 1250, bairro Lagoa Seca. Telefone 3571-3457. A churrascaria Mão de Vaca está de portas abertas para receber você e sua família, respeitando todas as normas de segurança. Além de ter o melhor atendimento, tem aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade e pratos deliciosos que conquistaram nossa região. Eu disse churrascaria Mão de Vaca. Delivery 98865-7741. Domingo de eleição, a churrascaria Mão de Vaca está aberta das 11 da manhã até as 3:30 da tarde. No café, no lanche ou no jantar, nada como um pão delicioso da Panebom Pão Nosso. Meu amigo, produto de qualidade. Tem a linha integral também, Panebom Pão Nosso, multigrãos, aveia, 100% integral. Produzidos com açúcar mascavo, baixo teor de sódio e sem aditivos químicos. Também é produto Panebom Pão Nosso, a sensacional massa para pastel Tasquinha. Chegou mais aqui, Marco Valério. É o nosso amigo Máximo, tá aqui. Lembra do filme Gladiador? Sim. Máximos aí, ó. Máximos, viu? Tá aqui. Veio deixar o dele também. Deixa eu juntar aqui com os outros que já tinha guardado. Chegando mais, viu, Anissete? Chegando mais pra você receber a grana aí do gol da vitória ontem. Dê uma boa noitinha aqui, Máximo, pro nosso ouvinte. Chega aqui nesse microfone aqui. Quer falar, não? Quer não. Máximo não quer falar, não. Mano. Eu só quero dizer o seguinte, Anissete, faça gol, que o negócio é bom. É. Vá fazendo gol, vá fazendo gol, vá levando em casa pra Copa do Brasil, que tá bom, né, Marco? Desse jeito. Bom, obrigado, viu, Máximo? Obrigado demais. Valeu, Máximo. Está cansado de pagar contas absurdas de energia? A Genesis Solar tem a solução. Faça seu orçamento sem compromisso. Condições especiais para você adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Financiamento de 100% do projeto. Você também pode pagar no seu cartão de crédito em até 18 vezes. Genesis Solar. Chama no zap 981237956. Fale com meu amigo Luciano Carvalho. Deixa o sol pagar a sua conta de energia. Rapaz, Delton Sá, lembrando que nós estamos ao vivo no YouTube da Rádio Vale FM. Eita, Rádio mesmo, Vale FM 99 oficial. Oferecimento Diga. da Pizzaria do Val. Agora, o número, quem sabe de cor, é aquele rapaz que atende pelas iniciais de JF. Vamos pro número. O número? Meu filho. Mas não tem só pizza lá, não. Diga o número. Tem esfirras, lasanhas, aquela lasanha gostosa. JF, ninguém faz o comercial do Val como você. 98842-9514. De novo. 98842-9514. Isso. Muito bem.
E tá aberto hoje, né? Aberto sim. Para você fazer o seu pedido, receber em casa e se deliciar com as maravilhas que o Val prepara. Tá certo. O Val e toda a sua equipe. O Alexandre também, que é um dos pizzaiolos lá. E rapaz. E Alexandre sabe fazer pizza? E das boas. Eu pensei que ele sabia fazer só sanduíche, Delton Sá. Rapaz, esse Alexandre tá com tudo, né, Delton? Ele prepara as esfirras lá, tudo. E rapaz? Sim. Tá Alexandre danado. Bom, Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra, escolha qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros, vidraçaria, cortina de vidros, box, espelhos, esquadrias em alumínio e portões em alumínio. Na Avenida Praça do Castelo 320, o telefone WhatsApp é o 99812-5851. Sabe quem tá ouvindo a gente, Delton Sá? Boa noite, Marco Valério. Haja coração, haja verdão. Delton Sá, quase a asa vai gargantão, Delton Sá. Rapaz, pois parabenizo Delton Sá, pelado, pela rasgada de garganta. Um abraço também, sabe quem tá ouvindo a gente, né? Isaac, rapaz, Menezes. Isaac Newton. Isaac Newton da Bertolândia. Sabe quem tá ouvindo a gente também, Delton Sá? Diga, Marco. Alfredo Benício, Delton Sá. Olha aí, Alfredo Benício. Só rapaz. gente boa. Certo, Marco. Alfredo quer saber de dinheiro, quer saber quanto é que foi a renda e o público. Marco Valério, sabe quem tá ouvindo a gente também? Josemi, Marco Valério. Mimi Produções. Da Ares Motos. Mimi. Tá vendendo moto com entrada de R$97 só, que é a Fan 160 cilindradas. Tá vendendo o Honda Bros com R$997 de entrada, que você pode passar lá no seu cartão de crédito. Essa entrada já leva a moto emplacada, Marco Valério. Lá na Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. Quem também tá ouvindo a gente aqui, Delton Sá, é o nosso querido amigo lá da Hyundai. Diga aí o nome dele. Da Hyundai? Sim. Amigo da Hyundai? Sim. Quem é? Torcedor do Fortaleza lá, rapaz. Do Fortaleza na Hyundai? André Jucá. Jucá, exatamente. Grande tá André. Certo. Torcedor do Fortaleza, né, Delton? É, sim. Deve estar feliz aí com essa campanha. Vai torcer muito pro Fortaleza contra o Alvinegro Mineiro hoje. Vai, Ave Maria, Marco Valério. Desde pequenininho. Colégio Compasso. Faça a matrícula do seu filho no Colégio Compasso, na rua Dilon Gomes 474, do bairro Tiradentes. O telefone é o 35710531. Colégio Compasso, traçando o futuro do seu filho. Olha a cara de JF ali. Tem gente que fica vendo a gente no YouTube, Delton, só pra olhar as reações do JF. Do JF. Também acho. Tem tanta moral. Eita, JF. Marco Valério, Baleia Burger é o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer, aquele suquinho de maracujá é espetacular. Eu prefiro de cajada. Quando o cara taca aquela maionese, aquele ketchup assim, que o cara bota uma mostarda também, cada mordida o cara fica com os rostos todos melados. É por isso tá rasgando no gol do Icasa. Tá tacando assim o guardanapo pra limpar o rosto assim. O cara, cada mordida que o cara dá, Marco, o cara dá uma chacoalhada lá de ketchup. Aí, ó, Madruguinha conhece lá, ó. Os meninos estão lá, ó. Lá tem jacaré. Lá tem Nanda das cabritinhas. Tem baleia, né? Tem baleia lá. Tem Arlindo. Tem uma galera lá boa, viu, Mimi? Pensa numa turma boa lá. E o cara vai lá, pede. Eu gosto porque ele espreme o pão, aí fica assim, bem crocantezinho. Aí eu mordido assim que eu abocanho tudo. Mas por que o sanduíche de João Filho lá é especial, hein? Porque João Filho é uma pessoa especial, Marco Valério. Então os meninos capricham mesmo lá no sanduíche dele. Viu? O pão dele o sanduíche dele é caprichado lá. E o suco também. E é tirando onda, viu, Delton? Agora tu sabe qual é o telefone pro cabo ligar e pedir? 988-380548. 988-380548. E conosco também, Delton Sá, Madeireira Beira Rio. Ih, rapaz, o Tiagão botou um monte de produto em oferta hoje lá na Madeireira Beira Rio. E a entrega é rápida, Delton? Rapaz, o Tiagão tá meio abilobado também, viu? Bom, ele tá botando caixa d'água forte e leve, R$ 218,90 a de 500 litros e R$ 345,90 a de 1.000 litros. É nada, Delton. Telha de russas, aquela de primeira, lindíssima pra você, o milheiro, só R$ 570, homem. E tem telha de fibrocimento pra você a partir de R$ 25,90 lá na Madeireira Beira Rio. Esse Tiago tá ficando doido, vendendo barato desse jeito. Bora trabalhar, JF. A hora no Timaço. 18h44. Bom, vamos falar então do Campo Grande. Em nome de Novo Rio. Tem aquela história,
Perdeu, mas não levou. Ganhou, mas não levou. Campo Grande é o contrário. Perdeu, mas classificou. E o Rominho, ex-presidente do Guarani, tá parabenizando o Campo Grande aí, pela conquista aí. Viu? Boa noite pra você, Delton Sá. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes. Não foi como o Campo Grande imaginava, mas conseguiu a classificação para a próxima fase do Campeonato Cearense de Futebol. O time até perdeu em campo pelo placar de 1-0, mas devido ao jogo do Anjos do Céu, que acabou vencendo o seu compromisso pelo placar de 3-1, o time do Campo Grande conseguiu a classificação para a próxima fase da competição. Agora, Delton Sá enfrenta a equipe do Pacatuba. E como aconteceu o ano passado, novamente o Campo Grande vai cruzar com uma equipe muito difícil. O ano passado, o Campo Grande enfrentou nessa mesma fase o time do Guarani, onde o Guarani venceu o Campo Grande e acabou conseguindo acesso para a primeira divisão. E dessa vez, devido a alguns erros do próprio time do Campo Grande durante a competição, vai mais uma vez pegar a equipe teoricamente mais forte, que é a equipe do Pacatuba, que é comandada pelo técnico Washington Luiz, em 2 jogos decisivos. O primeiro lá no estádio Inaldão, já está marcado para a próxima terça-feira, e o segundo jogo fora de casa contra a equipe do Pacatuba. O Campo Grande ele vem decepcionando nessas últimas rodadas. Essa aqui é a grande verdade. O time não foi bem, pelo menos os resultados não foram bons. O time só classificou graças a uma vitória inesperada do Anjos do Céu, que bateu Terra e Mar. E aí o Campo Grande foi o beneficiado com essa vitória dos Anjinhos, né? Sim. Que complicaram também pro Campo Grande, que era pro Campo Grande ter ganho aquele jogo, ficou no empate, no Inaldão. E também o Anjos do Céu depois ajudou o Campo Grande com a vitória contra o time do Terra e Mar. Vai pegar o adversário mais qualificado do torneio até agora, tanto é que se classificou na primeira posição o time do Pacatuba. Quer dizer, vai ter que melhorar bastante o Campo Grande para poder pensar numa classificação para a Série B do ano que vem. O primeiro jogo já é na próxima terça-feira, dia 1º, aqui no Inaldão. E o segundo jogo é no sábado, dia 5, lá no Elzi Cabral. Já está marcado aqui no site da Federação Cearense de Futebol. Os 2 jogos. Só semana que vem, né? Da semana que vem, justamente. Só pós-eleições, Delton. Logo após as eleições, 1º de novembro, já temos o primeiro confronto entre a equipe do Campo Grande e o Pacatuba. Eu não falo nem na questão da questão do mando de campo, do jogo decisivo ser fora de casa. O que eu me refiro é da verdade de ter ficado nessa posição, de ter que enfrentar a equipe mais organizada, aparentemente, da competição, né? Teria sido melhor se não fosse esse o adversário, que complica um pouco mais a vida do Campo Grande nessa sua missão, nesse seu objetivo. Mas tem uma outra questão, Marco Valério. Quem está na obrigação pelo investimento de se classificar é o Pacatuba. Então o Campo Grande entra, né, sem a pressão da equipe como o Pacatuba, que fez o investimento para subir. É um outro elemento que às vezes é favorável quando você não tem todo esse peso da pressão nas costas para ascender, como é o caso do adversário que o Campo Grande tem pela frente. Mas, tecnicamente, foi o pior adversário que o Campo Grande poderia ter nessa fase. E aí é bom que se diga que o segundo colocado terminou com 12 pontos. O Campo Grande teve pelo menos 3 oportunidades durante a competição de chegar a esses 12 pontos, terminar hoje com 12 pontos na competição, ter de fato eliminado esse jogo contra a equipe do Pacatuba, que a gente sabe que é um adversário muito difícil, sabe que no futebol tudo pode acontecer. Então o Campo Grande teve a oportunidade de fato de ter pegado um adversário teoricamente que o Campo Grande poderia até jogar um tipo de jogo mais tranquilo, mas agora vai para um jogo mais complicado, 2 jogos bem complicados. É que o Campo Grande nos passou a impressão, num determinado momento dessa primeira fase classificatória, que o time poderia se classificar entre os 2 primeiros colocados, até para trazer o jogo final aqui para a região do Cariri, ou até mesmo ficar numa terceira posição, para, como você bem disse, pegar teoricamente um adversário menos difícil. Mas não, o time classificou-se ali já, até numa condição de ajuda do Anjos do Céu. O time realmente acabou perdendo lá em Crateús, e aí se coloca numa condição de enfrentar o time que teoricamente é o mais difícil. Agora, futebol tem aquelas surpresas, né? Vai que numa dessas... Claro, o favoritismo é do Pacatuba, eu acho que o próprio pessoal do Campo Grande entende a situação como essa, mas numa dessas, como disse o Delton, numa situação de franco atirador,
quem sabe o Campo Grande pode até conseguir a sua classificação. O João Severo tem toda essa semana para trabalhar, tem mais dias, um pouquinho de diazinhos a mais para trabalhar para esse primeiro jogo contra a equipe do Pacatuba na próxima semana. Valeu, Anderson Luiz. Marco Valério, manda um abraço pro senhor Elias Lino. Alô, seu Elias! Ele mora lá no Tiradentes. Ele disse que é ouvinte toda noite. Não coisa perde boa, um rapaz. programa, seu Elias. Tá ligado? Grande com a gente, abraço. Marco Tem Valério, muita viu? gente que é fiel ao nosso trabalho, a gente agradece o carinho. Agradecer também, Delçar. Diga, Marco Pessoal Valério. que acompanhou o nosso trabalho ontem pelo YouTube. Foi, Marco Valério? Canal Rádio Vale FM 99 Oficial. Mais de 3 mil visualizações. Já passamos disso no nosso canal no YouTube. Aí tem gente que ouve pelo rádio tradicional, tem gente que ouve até por outros canais do YouTube que pegam o nosso áudio. Existem pessoas que ouvem no radios.net, então a audiência qualificada e imensa. Muito obrigado então a todos que acompanham as transmissões aqui da Vale FM. Pois mandar um alô, a Isabela tá mandando beijos, a Isabela Beijos na verdade, tá mandando um alô pro pai dela, João Paulo, que é vascaíno doente, tá acompanhando agora pelo nosso canal no YouTube, Marco Valério. Alô, JP. Carlos Alberto Fernandes, não é Miranda não. Ele botou aqui, Carlos Alberto Fernandes. E eu que achava que Delton era torcedor do Guarani. Aí, botou tá aqui. O Assis, o Cariri da Sorte, também acha a mesma coisa. Nando Gomes, grande narração do Deltaço. Ele disse que o fundo da torcida lembrou muito aquele contra o Paysandu. Que você narrou, não foi aquele? Foi 6x1, foi, Marco? 6x2. 6x2 que Marco Valério que narrou aquele acesso do Icasa contra o Paysandu, né? Na Série C do Campeonato Brasileiro, que levou o Icasa à Série B do Brasileirão. Não é isso, Marco? É isso, muito obrigado, carinho que as pessoas têm pelo trabalho da nossa equipe, né? Claro, e ontem você foi muito bem, como sempre, aliás, Delcé, porque às vezes o torcedor parabeniza quando o time ganha, mas quando o time perde também o trabalho é feito sempre com muito esmero e com muita dedicação. Não é assim, Delcé? Vamos pro intervalo, Marcão? Vamos lá. Vamos. Gente, A hora no timaço. a hora aqui no timaço da Vale FM, 18h52. Oh, coisa boa quando ganha. Oferecimento Novo Rio Veículos. Não faça essa cara não, João Filho. 99,9. Boa noite, Marco Valério, Delton. Vale Esportes, com o timaço da Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Último prazo para aderir ao Refis, o programa de recuperação fiscal. Lembrando que ao aderir o programa, o contribuinte poderá escolher o valor do seu débito consolidando à vista ou em até 6 parcelas mensais. Não quitando os débitos, o valor total da dívida acarretará em acréscimos. Por isso, aproveite a oportunidade para se regularizar e não deixe para depois. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Pra Novo Rio aqui você tem mais. Vale FM. Vale FM. Marco Valério. Sim, dançar. Desculpa, a vinheta é tua e eu entrei. Desculpa, Marcão. No problem. Sabe quem tá de folga hoje? Quem, tá tomando Delçar? umas e ouvindo a gente? Quem é, Delçar? Tico da Buchada. Vixe, Maria. Tico da Buchada. Ele está lá. Ele disse que hoje é folga da dele. Buchada? A melhor buchada dessas bandas do Cariri. Não tem pra onde correr, não, Marco. Tem Valério. nada, não. Tá lá com o filho dele, tá lá dentro de casa, lá tomando umas, aproveitando. E eu acho que quem vai comer uma buchada no final de semana sou eu. Eita. Tá ouvindo, Marco Valério? Sabe quem tá ouvindo a gente também? Tá mandando abraço pra você? Ó, quem é? Vasconcelos. Vasconcelos. Torce Vasco ou não, Delson? Não tem nada a ver. Vasconcelos é flamenguista. E é. Olha aqui, Delson, que legal, ó. É. O cara vendo na telona, a primeira cara que vê é JF. É. Quem é esse, Marco Valério? Rapaz, deixa eu ver aqui. Mandou mensagem agora. Doutor Yardley. E seu filho Netinho. Um abraço aí pro doutor Yardley, acompanhando a gente também. Muito obrigado pela companhia. Quem tá ouvindo também é o Zé Nilton. O Zé Nilton, gente tá boa. ouvindo a gente também. Jade Guga, rapaz. Também tá ouvindo. Jade Guga daqui pra domingo endoida, viu, Delton? Endoida. Endoida. Mas eu ouvi hoje... Jade Guga, relaxa. Eu ouvi hoje uma situação perto do meu amigo Jade Guga. Não, Jade não é merecedor daquilo. Não, né? Não. Ixi, Maria do céu. Tem um aqui, mas eu vou deixar pra depois, viu? Deixa pra depois. O cara perguntando quem é Los Peds. Rapaz, nunca tá mais na cara, não tá eu nunca mais falei com Los Peds, Tá Delton. na cara que quem é Los Peds, não tá não, Ele Marcão? não, até botou aqui, porque é que Los Peds não aparece no vídeo do YouTube. Porque realmente ele não participa do estúdio. É muito. Uma vez ou outra perdida ele tá no YouTube aí. Pois vamos arranjar uma foto de Los Pets, combinar com o Boninho do Cariri. Pronto, aí Boninho bota a foto dele. Quando Los Pets começar a falar, aparece a foto dele. Pronto. Deu certinho. Não é boa essa ideia? Vamos começar com o Boninho? Vamos Boninho. fazer assim. Ele tira temporariamente uma das marcas ali do lado, não pode tirar de Val, né? Não pode tirar de Val não, viu? Ele tira Boninho? nós, aí bota... então tira JF, que tá na hora acabado aí. Naquela hora tira JF, né? Aí Vamos pra onde agora, João Filho? Kilmer? Hã? Kilmer de Campos. Rapaz, que coincidência, né, Delton? Rapaz, que coincidência, né? Alô, Kilmer, boa noite. Fala, Luz. Eu tomei conhecimento, um abraço, Delton, meu querido Marco Valério. Boa noite, todo aí da Vale. Eu tomei conhecimento que Los Peds estavam ontem com a camisa do Icasa, acompanhando a maior virada do Icasa nos últimos tempos. 3-2 ontem em cima do Maracanã. Los Peds deixou o Peds Ferroviário por enquanto, tá torcendo em casa. Diz que o Ferroviário tá de folga esses dias. Não, Los Peds torce em casa. Los Peds. Rapaz. Los Peds é louco pelo Icasa. Também verdade. Ontem Delton Sá narrou aquele gol, aquela virada, aquela gravação. Ele ficou ouvindo e mandando pra mim, enchendo o saco. E foi, rapaz. Foi, ó. Ora, Los Peds é louco pelo Icasa, tem tudo do Icasa. É louco pelo Icasa. Aqui na capital eu não sei que time de torce não, mas aí no Juazeiro, ele é Icasa. Ele tava pra ir ontem. Eita vingança. E ele arranjou um defensor. Quem? Francisco. Francisco. E a gente boa. Ele arranjou um advogado. Ele arranjou um advogado de acusação. Ele e Francisco. Agora me diga uma coisa, Janeudo esteve em campo ontem pelo Maracanã? Teve. Teve? Jogou bem, jogou mal? Rapaz, o Janeudo meio que se escondeu no jogo ali pelas laterais, jogando pela lateral. Eu já gostei mais do Janeudo. Na época do Ferroviário ele jogava mais bola. Pronto, andam dizendo aqui que Janeudo estaria de volta. Andam dizendo, não sei se é verdade. A minha fonte não me confirmou. Mas se vier, realmente, eu gosto muito do futebol do Janeudo. E ídolo no Ferroviário. Tá bom. A CBF confirmou. O Ferroviário Atlético Clube será cabeça de chave na Copa do Nordeste, o Ferroviário, ao lado do América de Natal, do Botafogo da Paraíba, na pré-Copa, Madruguinha. América de Natal,
Botafogo Paraibano, Confiança de Aracaju, CSA, Ferrão, Juazeirense, Santa Cruz e Vitória. Porque tem Madruguinha, tem a pré-Copa, que jogam, inclusive, nossos representantes, Floresta e Caucaia. Aí depois vem a pré-Copa do Nordeste, depois a fase de grupos. O Ferroviário primeiro aguarda essa fase eliminatória para conhecer o adversário. Então o Ferroviário está na outra fase, ou seja, na segunda fase da pré-Copa do Nordeste. E atenção mais uma vez, viu, Delton Sá, meu querido Marco Valério, amigos do Timaço. Saiu agora há pouco a decisão do STJD. Quando será o julgamento do Vozão? De primeira para os amigos do Timaço da Vale FM. Essa decisão saiu agora há pouco. Estou só pegando ajuda aqui, Zezinho, para eu falar aqui para os amigos do Timaço da Vale FM. Pronto, está abrindo aqui a página. Pronto, vamos lá. Aqui, a 5ª Comissão Disciplinar do STJD vai julgar o Ceará na próxima sexta-feira, antes da eleição, dia 28, pelos incidentes ocorridos na Arena Castelão durante a partida contra o Cuiabá. A sessão será transmitida ao vivo. Atenção, Madruguinha, 11 da manhã, você está acordado, não tem o que fazer. Assista pelo site do STJD a sessão que poderá apenar o Ceará mais ainda. O Clube Cearense vai responder a 3 artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O 211, o 213 e o 205, parágrafo único do Regulamento Geral das Competições da CBF. Aguardemos. Por enquanto, independente do julgamento, a torcida do Ceará está proibida de assistir jogos do Ceará fora de casa e aqui na capital também. Daqui a pouco tem Fortaleza e Clube Atlético Mineiro, jogão de bola, 42 mil torcedores marcarão presença, porque entre ingressos vendidos e os tais ingressos do check-in. É bom lembrar também, viu, Deltaço, que a torcida do Ceará não está gostando muito do trabalho do técnico Lúcio Gonçalves, não. Para você ter uma ideia, o Lúcio Gonçalves só ganhou uma partida. Perdeu 4, empatou 4 e só ganhou um jogo até agora no comando do Ceará Sporting Clube. E parabéns, viu, Deltaço, sua narração. Eu ouvi umas 10 vezes para me inspirar. 2 narrações que me fizeram bem no final de semana. Aquela narração dos amigos do Rio de Janeiro pelo rádio, eu gosto muito de ouvir rádio. A virada do Vasco 2-1 e a virada do Icasa, sensacional. E na voz brilhante e marcante de Delton Sá ficou mais ainda, sem puxação de saco e sem lambibotas. Um abraço, eu volto amanhã. Valeu, Kilmer de Campos, mas eu também sou apaixonado por transmissão de rádio, viu, Marco Valério? Sempre que posso, que o sinal do rádio pela internet é muito próximo da TV, eu coloco uma transmissão de rádio ali do lado e fico vendo a imagem pela TV. E é muito mais emocionante. Não é porque eu trabalho no rádio, não, é porque eu acho a transmissão de rádio mais emocionante. A gente se contagia mais com o jogo, a gente se envolve mais com o jogo. Eu adoro, e principalmente quando é um narrador bom, tipo um Oscar Ulisses narrando um jogo, um José Carlos Araújo, Kilmer de Campos também nos jogos do Ferroviário. Kilmer de Campos com as emoções do Ferroviário. Sabe, é muito gostoso, Marco Valério, você acompanhar um jogo, quando o jogo ele é vibrante assim, quando o narrador também acompanha o ritmo do jogo. Eu adoro, sou igual o Kilmer de Campos aí, eu adoro ouvir rádio. O jogo pelo rádio. Adoro. Muito bem, Delton. Sabe quem eu encontrei hoje, mas fiquei muito feliz? Quem? Tirei até uma foto, postei no meu Instagram. Tive a satisfação de passar alguns minutos na Praça Padre Cícero, batendo um papo legal, Marco Valério, com Expedito Costa. Gente boa. Com Marília Azevedo. Ô, rapaz. Com Cabecinha. Cabecinha também? Cabecinha, tava lá. E Zezé. Certo? E Zezé. Zezé, irmão do falecido Cícero Leite. Nosso querido então Cícero tava lá Leite. esse quinteto, nós estávamos lá batendo uma prosa, um bate-papo lá, enfim, foi bem legal. Um abraço para todos eles, pessoal que tá acompanhando, que sempre acompanha aqui, e meu amigo Marília Azevedo,
Que anda esquecendo das coisas, viu, Marco? Né, Del? Esquecendo das coisas. Anda meio esquecido, meu amigo Azevedo. Vem quando ele tá meio esquecido. E é porque ele é novo ainda, né, botou Del? a moto de um lado e foi procurar a moto do outro lá na praça. Tava me entregando lá a cabeça. Só um amigo meu que perdeu o celular. Foi no o começo achar do agora programa. dentro do carro. Tá bom. Bora. Um abraço pro Azevedo. Hoje tem futebol americano, obviamente. E ele vai assistir. Azevedo vai estar assistindo futebol americano. Tá certo, Delton Sá. Bora falar com o presidente Aloísio. Repórter Aloísio Vilar com as últimas do Verdão pro torcedor do Icasa, que tá numa de alto astral. Fala, Aloísio! Ok, a gente volta aqui no Vale Esportes com mais informações da equipe do Icasa e agora para destacar que ainda no último sábado, o Icasa feminino voltou a campo pelo Campeonato Cearense Feminino e infelizmente perdeu mais uma. Desta vez para a equipe do Juazeiro Empreendimentos pelo placar de 4-3. Com o resultado, a equipe icasiana fica na terceira posição do grupo com apenas 4 pontos em 5 jogos. O próximo compromisso das mulheres será contra o Guarani de Juazeiro, sábado, dia 29, às 3h30 da tarde no estádio Inaldão, em Barbalha. Esta será a última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense Feminino. Já com relação ao masculino, para o próximo compromisso diante do Guarani de Sobral, o Icasa perde o atacante Tarcísio, que ontem acabou recebendo o terceiro cartão amarelo. Porém, o Eli Carlos estará de volta para o meio-campo icasiano. Por outro lado, ainda no departamento médico, o atacante Anderson Lessa segue se recuperando. A previsão inicial era de que na partida contra o Maracanã ele já pudesse entrar em campo, o que não aconteceu. O atleta deve retornar esta semana aos trabalhos com bola para estar à disposição do técnico Leandro Campos nesse compromisso importante fora de casa no próximo sábado. E amanhã a gente volta com mais informações do Icasa aqui dentro do Vale Esportes. Um abraço a todos e boa noite. Eu, Aloísio Vilar, obrigado pelas informações do Verdão do Cariri. Mandar um grande abraço pro nosso querido Rubens Santos. Tava ouvindo ontem, que eu tenho Rubaço. certeza que tá muito feliz também com a campanha do Icasa. Alô, Rubaço! Quem tá feliz também é Carlos André, o Padim. O Padim. Não é aquele Padim lá, não. Diz que Carlos André tá numa expectativa pro fim de semana, Delçá. Tá. Fortes emoções no sábado e no domingo. O Carlos André Padim. O Agora, a celesteiro turma que da ele vai noite. reunir pra assistir o jogo no sábado Só que ele cortou uns lá. E foi, rapaz. Ele cortou isso que não se identificava, não. Ele disse: não adianta só torcer o Flamengo, não. Tem que se identificar. Ei, mas ele vai ter que levar Anderson Aí Luiz, ele não vai? disse que não se identificava, não. Hein? Pra conquistar tem que levar, né? Pra conquistar tem E é que tratamento levar. VIP, né? Rapaz, vai ficar na área VIP. Mas vai ter pressão também. Vai, André, pressão dele também? Com certeza aí. Nossa, André, ó. Deixa eu ir embora. JF, tem jogo hoje? Tem, Fortaleza e Atlético Vamos pro Mineiro. palpite então, rapaz, aqui. Vou dizer pro meu amigo André que a alegria dele no final de semana vai ser pela metade. João Filho, rapaz, deixa de ser... Deixa o rapaz ter a alegria dele dupla, sangue rapaz. ruim, João Filho. Oxi, E deixa o a minha rapaz em paz. E a minha vai ser completa. Fortaleza e Atlético. Quem ganha, Marco Valério? Vai que tu perde as duas, aí eu quero ver tu com o rabinho entre as pernas aqui segunda-feira, viu, JF? Hã? Qual foi a pergunta Você mesmo escutou, aí? você não é moco? Fortaleza e Atlético Mineiro. Ah, Leão, tricolor de aço. Pro meu amigo Seu Clóvis, lá da Paz Zé Alves, torcedor do Leão. Quem ganha esse jogo, Delton Sá? Fortaleza ou Atlético Eu Mineiro? vou torcer pelo Pronto. Fortaleza, mas acho que o Galo vai ganhar. Pois pergunta a Padim, que ele é bom de palpite. Doutor também. Josvaldo tá ouvindo, não. Eu tô dizendo que eu vou torcer pelo Fortaleza, mas acho que o Galo vai ganhar. Apelou. Ele apela. Ah, sangue Mas próprio André, apelou. quem ganha esse jogo hoje? Fortaleza ou Atlético Mineiro? Atlético Mineiro. Muito bem. Padim, rapaz, até tu, rapaz. Tá indo na onda de João Filho. Que João Filho também ele é desse jeito, ele é do contra, viu? Mas pra mim dá Fortaleza hoje. Ah, é? Ah, tá certo. Só porque Padim falou que ia dar galo. Vamos embora então? Eu tinha uma dúvida, mas vou deixar pra tirar essa dúvida deixa pra amanhã. Valeu, um abraço. Abraço, gente. Tchau. Valeu. Tchau, Você JF. está ouvindo Até logo. ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará.
E projetos de valorização dos profissionais. Reportagem Gabriela Noronha. Uma correção. Como você ouviu na reportagem, foram preservadas 920 vidas, não 920 mil. 12 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o crédito extraordinário do FGTS. Você vai ouvir daqui a pouco os detalhes para ter acesso a esse dinheiro extra. Abrir a porta é cidadania. É por você. É pelo Brasil. Censo 2022 IBGE. Chegou a visita que o Brasil inteiro esperava. Aquela que vai ajudar a contar quantos somos, quem somos e o que precisamos. Receba o recenseador do IBGE e responda o questionário do Censo 2022. É simples, é fácil, é rápido. 75 milhões de domicílios em todo o país vão receber uma visita até o final de outubro. Um deles é o seu. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE. Inserir o estudante surdo no ambiente escolar e promover a acessibilidade no aprendizado. Objetivos do Ministério da Educação, que auxilia na construção de escolas bilíngues de surdos em todo o país e na formação de professores. Em uma escola pública de Taguatinga, região administrativa do Distrito Federal, o aprendizado começa pela língua brasileira de sinais. Depois vem o português escrito. É que a maioria dos estudantes é composta por surdos. Irada, totalmente diferente. Muitos alunos surdos, eu fiz muitos amigos, me senti acolhida. A escola atende cerca de 90 alunos em todas as etapas de ensino, desde a educação infantil à educação de jovens e adultos. As aulas são ministradas diretamente em Libras, sem intérprete. Clicineide Caixeta, diretora da escola, ressalta os benefícios disso para o desempenho dos alunos. A disciplina ela é ensinada na própria língua, o questionamento é feito e respondido na mesma hora, sem ter que passar por uma outra pessoa. E eles se tornaram mais protagonistas da própria história. Hoje eu tenho alunos mais questionadores, alunos que são mais inseridos mesmo dentro dos conteúdos, a compreensão deles se percebe que está outra coisa. Para desenvolver esse trabalho, a instituição contou com o apoio do Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação. O MEC coordena a construção, reforma e ampliação de escolas bilíngues de surdos. Hoje, 11 localidades do Brasil participam do projeto e os familiares também fazem parte da educação inclusiva. Ana Sofia Simões, de 11 anos, é filha de pais surdos e encontrou apoio na escola para se comunicar melhor com eles. Eu tinha pouco aprendizado de Libras e esse ano eu consegui aprender muito mais. Quero estar aqui até quando eu terminar a escola. O Programa Nacional do Livro Didático Libras disponibiliza formatos acessíveis aos estudantes e professores surdos das escolas públicas de educação básica do país. O governo também oferece cursos de formação continuada para professores, gestores e profissionais que desejam atuar com a educação bilíngue de surdos. Atualmente, são mais de 3.500 vagas para a formação educacional de surdos. Reportagem Ney Pereira. Até o momento, 12 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o crédito extraordinário do FGTS. No total, o valor chega a 8 bilhões de reais. O economiário Marcos Eduardo Carvalho usou os recursos do saque extraordinário do FGTS para pagar contas de casa. Eu usei para as contas, do dia a dia mesmo, assim, Eu tenho uma filha pequena, então tem muitos gastos e tudo mais, Começo do ano tem muito gasto de impostos, muita coisinha para a gente pagar. Então esse dinheiro veio para ajudar ali, para complementar o valor ali do dia a dia mesmo, assim, da renda
de casa, né? Todo trabalhador com saldo no FGTS tem direito a fazer o saque extraordinário de até R$1.000. Quem quiser fazer como o Marcos e retirar esse recurso extra, pode solicitar até o dia 15 de dezembro no aplicativo FGTS. O crédito é depositado na conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome do trabalhador. Desde abril, quando ficou disponível, 45.260.000 pessoas resgataram quase 31 bilhões de reais. Mas outros 12 milhões de trabalhadores ainda não fizeram saque, somando cerca de 8 bilhões de reais em recursos disponíveis. E para evitar cair em fraudes, a advogada Renata Martins recomenda alguns cuidados. O saque é solicitado apenas pelo aplicativo e não são solicitadas informações pelo telefone, e-mail ou mensagens. Se você receber qualquer pedido de informações complementares por esses meios, desconsidere imediatamente. Baixe o aplicativo apenas na loja oficial do Android ou iOS, buscando pelo termo FGTS, e não repasse sua senha a ninguém. O trabalhador que não quiser receber o saque extraordinário do FGTS deve informar no aplicativo ou se dirigir a uma das agências da Caixa Econômica Federal. Mesmo que o recurso tenha sido depositado automaticamente na conta Poupança Social Digital, a operação será desfeita e o recurso retornará para a conta do FGTS do trabalhador. O prazo para a recusa é até o dia 10 de novembro. Em todo caso, os recursos que forem depositados automaticamente e não forem movimentados até o dia 15 de dezembro serão devolvidos à conta FGTS do trabalhador, devidamente corrigidos. Reportagem Luana Karen. Já está disponível para consulta o lote residual de restituição do imposto de renda referente a outubro. Vão ser contemplados mais de 470 mil contribuintes, num valor que passa de 800 milhões de reais. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, em gov.br/Receita Federal, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, em Consultar a Restituição. O pagamento da restituição é feito por conta bancária informada na declaração ou por indicação de chave Pix. Materiais como o metal possuem características únicas quando estão em um ambiente de microgravidade, isto é, uma espécie de queda livre, sem peso aparente. Experimentos dessa natureza agora vão poder ser realizados em território brasileiro. Resultado da Operação Santa Branca, responsável por lançar um foguete ontem no Espaço Porto da Base Aérea de Alcântara, no Maranhão. Para o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura, o lançamento vai trazer novas oportunidades para a indústria brasileira. O voo ocorreu perfeitamente, tudo conforme o nominal, demonstrando mais uma vez a confiabilidade desse foguete e a qualidade dessa plataforma de experimentos que permite a pesquisadores e empresas brasileiras realizarem, num ambiente chamado de microgravidade, experimentos como o desenvolvimento de ligas metálicas especiais, desenvolvimento de fármacos ou outros produtos. É o Brasil na linha de ponta, fazendo pesquisas de interesse da nossa sociedade e abrindo perspectivas de engajamento nas cadeias de valor globais. O foguete levou a bordo 8 experimentos científicos e tecnológicos selecionados pela Agência Espacial Brasileira. Para que prestadores de turismo atuem de forma legal e possam contar com o apoio do governo para se desenvolver, foi criado o Cadastur. Mais de 140 mil estabelecimentos são certificados pelo Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos do Ministério do Turismo. O cadastro é obrigatório para alguns segmentos, como serviços de hospedagem e agências de turismo. E o Ministério está de olho no cumprimento das regras. Viajar de férias ou a trabalho e ter certeza de que o hotel reservado oferece a qualidade e a segurança que você busca. Na hora de escolher um local para se hospedar, o advogado Giovanni Souza da Silva, do Acre, opta por estabelecimentos certificados pelo Ministério do Turismo. Passa um pouco mais de credibilidade, confiabilidade, de que a gente está se hospedando em um hotel de qualidade, um hotel que vai prestar um bom serviço. A garantia é conferida pelo
pelo Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos, o Cadastur. Ele é obrigatório para hotéis, agências de turismo e organizadoras de eventos. É opcional para outros segmentos, como restaurantes e locadoras de veículos. Entre as vantagens, os estabelecimentos cadastrados contam com o apoio do governo em cursos de qualificação dos profissionais, por exemplo, e podem acessar a financiamentos por meio de bancos oficiais, como destacou a gerente de um hotel em Brasília, Ana Paula Belfort. As empresas hoje, quando nos contratam para hospedagem de grupos, para grandes eventos aqui em Brasília, elas têm solicitado o Cadastur. Ele abre portas para tipo de financiamento, para a área de hotelaria, para que a gente possa fazer grandes investimentos. O Ministério do Turismo acompanha de perto se as regras estão sendo cumpridas. Mais de 35 mil empreendimentos já foram fiscalizados e orientados de 2018 para cá. Para a coordenadora de fiscalização do Ministério do Turismo, Daniela Saraiva, os empreendimentos do setor estão cada vez mais conscientes sobre os benefícios da legalização. O turismo, quando ele é prestado de uma forma irregular, a qualidade cai, a segurança cai, começam a haver reclamações e a imagem do turismo para aquela localidade, ela fica manchada. Então, os prestadores começaram a ter mais essa consciência. Já houve um aumento de 80% de 2018 para cá. Atualmente são mais de 140 mil prestadores cadastrados. O certificado é válido por 2 anos, no caso de pessoas jurídicas, e 5 anos para os guias de turismo. Para se cadastrar, basta acessar a plataforma gov.br e buscar na aba Turismo a opção Cadastrar Prestador. Reportagem Cleide Lopes. Ao escolher uma praia para passar as férias, muitos turistas buscam locais preservados, limpos, com belezas naturais intactas. Existe uma certificação internacional que ajuda a identificar se o local escolhido une preservação ambiental ao turismo. É a Bandeira Azul. O Brasil ampliou em mais de 40% o número de praias e marinas que tiveram a gestão reconhecida. Ao longo do litoral brasileiro, diversas praias unem beleza com preservação ambiental, uma combinação que recebeu reconhecimento internacional. 40 praias e marinas do país ganharam a condecoração de Bandeira Azul, que é a maior premiação global dedicada à preservação de áreas litorâneas. Esse ano, o Brasil ampliou em 42% o número de paisagens litorâneas certificadas com a Bandeira Azul. Agora, no total, 29 praias e 11 marinas brasileiras têm a certificação, que é concedida por uma organização não governamental europeia. Entre elas estão as praias do Forno e de Itaúna, no estado do Rio, a de Cumbuco, no Ceará, a do Patacho, em Alagoas, e as de Barra Velha e de Pissarras, em Santa Catarina. No ranking nacional, o estado catarinense aparece em primeiro lugar, com 17 praias e marinas certificadas. Em seguida vem o Rio de Janeiro e a Bahia, com 3 condecorações para cada estado. O ministro do Turismo, Carlos Brito, diz que o aumento do número de praias certificadas com a Bandeira Azul é o resultado do trabalho do governo para unir turismo com sustentabilidade. Este reconhecimento ao Brasil reflete, em grande parte, o trabalho sério que o nosso governo tem feito na promoção do turismo sustentável. Os turistas poderão conhecer as belezas naturais brasileiras de forma mais responsável e sustentável. A certificação de Bandeira Azul é concedida por um júri internacional que avalia diversos critérios, como gestão ambiental, qualidade da água, turismo sustentável e responsabilidade social. Essa análise é feita a cada ano para verificar como estão sendo conservadas praias e marinas em todo o mundo. Reportagem Maurício de Almeida. Atletas beneficiados com recursos de projetos captados via Lei de Incentivo ao Esporte agora podem receber até R$12 mil de Bolsa Auxílio. O valor antes era R$10 mil. O Bolsa Auxílio dá suporte aos atletas para as despesas com treinamento e participação em competições esportivas. O valor pode ser usado para despesas como alimentação e suplementação alimentar, hospedagem e transporte. A Lei de Incentivo ao Esporte permite que recursos de renúncia fiscal sejam aplicados em projetos esportivos. Por meio de doações e patrocínios, os projetos atendem crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas com deficiência e idosos.
Oportunidade para trabalhar na Marinha em áreas como saúde, magistério e engenharia. É o Serviço Militar Voluntário, que abre processo seletivo a partir de amanhã para preencher 549 vagas. Os candidatos devem ter curso superior na área pretendida e idade entre 18 e 41 anos. O processo seletivo será no ano que vem para trabalho em 9 estados. A remuneração inicial é de R$ 10.900. Para ter as informações e fazer a inscrição, acesse ingresso na Marinha, tudo junto, .mar.mil.br. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Ministro do STF esclarece que estados também estão autorizados a oferecer transporte gratuito no próximo dia 30. STJ decide que a avó tem legitimidade para ajuizar ação de destituição do poder familiar e de adoção. Caixa Econômica é condenada a concluir obras de unidades habitacionais em Sergipe. Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E eu sou Walter Lima. Estados estão autorizados a oferecer transporte gratuito no segundo turno das eleições. Segundo o ministro Barroso, a autorização concedida ao poder público de todo o país para ofertar transporte público gratuito no próximo dia 30 se estende aos estados. Lívia Monteiro. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, respondeu à petição em que o estado da Bahia pedia esclarecimento sobre o alcance da decisão tomada pela Corte. A dúvida era se os estados também estariam autorizados a fornecer transporte público gratuitamente nos dias das eleições e se essa autorização abrangeria outros modais, como trens e metrôs. Ao analisar o pedido, Barroso observou que os serviços de transporte público prestados pelos estados também podem atender aos eleitores no deslocamento entre suas residências e as zonas eleitorais. É possível a avó ajuizar ação de destituição do poder familiar contra a mãe biológica de neta que pretende adotar. Essa decisão é do STJ, Fátima Uchoa. O Tribunal Estadual confirmou sentença que encerrou o processo sem avaliar o mérito. A terceira turma do STJ, ao dar provimento ao recurso especial da avó, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à primeira instância a fim de ser verificado se ela preenche os requisitos à adoção. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente proíba que avós adotem netos, precedentes do STJ permitem isso, desde que não gere problemas na estrutura familiar, em questões hereditárias ou fraude previdenciária. Ainda segundo a ministra, as razões do pedido de adoção, como o longo período de convivência entre avó e neta, sugerem vínculo socioafetivo materno-filial. Novo sindicato deve manter negociação coletiva firmada por antecessor. A decisão é da segunda turma do TST, Samanta Flor. Na ação movida contra o Hospital Santa Rita de Cássia de Vitória, o Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Estado do Espírito Santo pediu o pagamento de horas extras aos técnicos e auxiliares de enfermagem a partir da 10ª hora diária de trabalho. O hospital defendeu que um acordo coletivo firmado com a entidade que representava os trabalhadores anteriormente previa jornada de 12 por 36. A segunda turma do TST extinguiu o processo por entender que o acordo coletivo deve ser mantido pelo novo sindicato da categoria. Justiça Federal determina que Caixa Econômica conclua obras das unidades habitacionais do Agrovila Canaã 1, em Sergipe. A decisão atende 48 famílias de baixa renda no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. Marissa Almena. De acordo com o Ministério Público Federal, as obras do conjunto habitacional localizado na zona rural do município sergipano de Nossa Senhora da Glória estão paradas há 6 anos e muitos imóveis estão abandonados e em deterioração. A Justiça ordenou que em até 45 dias a Caixa Econômica Federal adote providências para a substituição da entidade organizadora responsável pela retomada da obra. Fato ou boato? É fato que o Tribunal Superior Eleitoral tem dado direito de resposta de forma igual a todos os candidatos que concorrem à presidência da República. O boato é a notícia que tem circulado por aí que diz que o TSE
estaria censurando o conteúdo divulgado por apresentadores da Jovem Pan. Madalene Machado. E a explicação é a seguinte: o TSE aplica em suas decisões as regras previstas na legislação brasileira. O Código Eleitoral proíbe expressamente qualquer pessoa de divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período de campanha fatos sabidamente não verdadeiros de partidos políticos ou candidatos. Quem descumpre a lei pode ser detido ou condenado a pagar multa. A punição é ainda mais grave se o crime for cometido pela imprensa. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. Fato ou boato? Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet. Acesse radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Ricardo Nacaoca. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário vota MP que dispensa doação de vacina para Covid-19 ao SUS. Senadores repudiam ataques ao STF e violência contra a Polícia Federal. Comissão debate e combate à corrupção no país. Boa noite. Boa noite. Senadores repudiaram o ataque do ex-deputado federal Roberto Jefferson à ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, e criticaram o uso da violência contra policiais federais durante o cumprimento da ordem de prisão do ex-parlamentar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou no domingo sobre o ataque sofrido pela ministra. A reportagem é de Rodrigo Rezende. O ex-deputado Roberto Jefferson se entregou à Polícia Federal depois de atacar com tiros de fuzil policiais que cumpriam mandado de prisão contra o ex-parlamentar. Jefferson estava em prisão domiciliar por causa de um inquérito do STF sobre ataques ao Estado Democrático de Direito e deveria cumprir uma série de restrições. Mas Roberto Jefferson descumpriu algumas dessas medidas e ofendeu a ministra do Supremo, Carmen Lúcia. Sendo assim, foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes a revogação de sua prisão domiciliar. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou pelas redes sociais que as ofensas feitas a Carmen Lúcia e também sofridas em outra ocasião pela ex-senadora Marina Silva não representam a nossa sociedade, que busca um país com mais equilíbrio, serenidade e igualdade. Pacheco afirma que se preocupa que fatos desses a todo instante acontecem com as mulheres do Brasil afora sem que tenhamos conhecimento. Puni-los e calá-los, segundo Pacheco, é obrigação moral das instituições, principalmente da Justiça Penal. O presidente do Congresso conclui dizendo que o Estado Democrático de Direito confere liberdades ao cidadão, jamais o direito de praticar crimes e violar direito alheio. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, disse estar preocupado com o discurso de ódio, discriminação e intolerância que tem sido propagado nas eleições. Ele destacou que, ao longo dos seus 40 anos de vida pública, nunca viu nada semelhante. Agridem pela escolha política e partidária, pela religião, pelas escolhas de vida. Não aceitam o livre-arbítrio. Agridem quem pensa diferente. Isso não é correto. Isso é irresponsabilidade. Assim sendo, estamos regredindo. Estamos voltando aos primórdios da selvageria. É a barbárie, é a ápice da ignorância, da rudeza, da estupidez humana. Já o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, ressaltou que os brasileiros estão às vésperas de eleger o novo chefe do executivo que comandará os rumos do país. Por isso, o momento exige a união dos brasileiros, atualmente divididos por uma série de desentendimentos a que estão expostos cotidianamente nas ruas e nas mídias. Em sua opinião, o presente requer dos brasileiros maturidade para que todos despertem para o pensamento único de um projeto de nação eficiente,
com a criação efetiva de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. Ele lamentou, no entanto, o nível de debate que tem ocorrido. Está servindo para uma falsa liberdade, um espaço de anarquia para se contar mentiras e se fazer ataques. Ataques sem provas, ataques para destruir reputações, sem o menor pudor. A campanha eleitoral virou um reflexo disso. Infelizmente, hoje vemos programas em sessões eleitorais degradantes. Esse espaço que seria importante para a construção e consolidação da democracia brasileira, hoje busca apenas destruir o adversário. A gente não sabe quais são as propostas para a gente cobrar futuramente o próximo presidente. O número de brasileiros negativados é o maior dos últimos 12 anos, com 40% das pessoas com o nome sujo. É o que aponta um estudo do SPC. O Senado aprovou uma lei para evitar o superendividamento e estimular o consumo consciente na população. Os detalhes na reportagem de Marcela Cunha. 4 em cada 10 famílias estavam com o nome negativado em setembro. O número corresponde a mais de 64 milhões de pessoas e é um novo recorde da série histórica do levantamento, realizado pelo SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, em conjunto com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. A pesquisa demonstrou que 80% das famílias estão endividadas e 30% têm contas atrasadas. Outro indicador que atingiu o maior percentual da série, iniciada em 2010. Para o senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, o endividamento tem consequências avassaladoras para as famílias. As pessoas que estão endividadas, elas entram num estresse familiar, afeta a sua vida, a sua autoestima, o seu ambiente de trabalho, em situações que acabam levando a buscas de realidades como o alcoolismo, a busca das drogas, ou seja, afeta todo o ambiente de uma família que não consegue pagar as suas dívidas com o que recebe. Rodrigo Cunha foi relator da chamada Lei do Superendividamento, em vigor desde julho do ano passado. A medida alterou o Código de Defesa do Consumidor para prever audiências de negociação de dívidas com todos os credores do consumidor e para proibir práticas consideradas enganosas. A Comissão de Fiscalização e Controle discutiu hoje o combate à corrupção. Os senadores também debateram declarações dadas à Polícia Federal em 2017 pelo empresário Marcos Valério, condenado no caso do Mensalão. A reportagem é de Yara Farias Borges. A audiência, uma iniciativa do senador Eduardo Girão, do Podemos cearense, discutiu o combate à corrupção. Ao mencionar que em torno de 15% dos gastos públicos acontece por meio de licitações, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, explicou que o órgão atua para combater a corrupção em 3 eixos: detecção, prevenção e punição dos corruptos. A gente sabe que muita dessa corrupção está envolvida nessa relação público-privada, nessa relação de empresas, empresários e o poder público. Durante a audiência, foram divulgados vídeos de depoimentos do empresário Marcos Valério à Polícia Federal em 2017. Valério foi condenado no caso do Mensalão e está preso desde 2013. Representantes da Polícia Federal e do Ministério da Justiça não comentaram o assunto, por estar em sigilo no Supremo Tribunal Federal. O senador Girão defendeu transparência em todos os níveis. Estamos diante de uma situação gravíssima, emergencial, devido à quantidade de denúncias de corrupção em todos os níveis da administração, que ocorre sistematicamente. Não posso me calar, e muito menos me omitir. Seria covarde de minha parte. Vou continuar fazendo esse trabalho, cumprindo com o meu dever. Afinal, tudo aquilo que está apodrecido pela corrupção não se sustenta indefinitivamente e deve cair a qualquer momento. Também participaram do debate a jurista e ministra aposentada do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, e o desembargador do Tribunal Regional Federal do Paraná, Pedro Gebran Neto. E o Senado pode votar nesta terça-feira a medida provisória que desobriga empresas de doar para o SUS metade das vacinas contra a Covid que comprarem. Também está na pauta o limite para o reajuste de taxas de ocupação de terrenos da União e verbas para santas casas.
Repórter Roberto Fragoso. A medida provisória precisa ser aprovada pelo Senado nesta terça-feira, dia 25 de outubro. Caso contrário, ela perderá a validade. Ela oficializou em junho o fim da obrigação de que empresas que comprassem vacina contra a Covid-19 tivessem que doar metade do estoque ao SUS. Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, defendeu que a compra de imunizantes por empresas privadas desafoga o SUS e acelera a vacinação. O acesso a uma vacina seria um privilégio para quem tem o recurso. Eu vejo como alternativo para desafogar também o SUS. Também está na pauta a medida provisória que limita o reajuste das taxas de foro e de ocupação dos terrenos da União. As taxas são uma espécie de aluguel pago por pessoas ou empresas que ocupem áreas públicas federais, e o aumento será de no máximo 10,06% até o fim de 2022. Os senadores podem votar ainda a destinação de R$2 bilhões para as santas casas. Os recursos que poderão ser usados até o fim de 2023 virão de saldo de repasses da União nos fundos de saúde e de assistência social de estados e municípios. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Comissão aprova benefícios a pessoas com deficiência auditiva em apenas um dos ouvidos. O estudo mostra desafios no combate à pobreza e às desigualdades sociais. Debate sobre resultados de pesquisas eleitorais prossegue na Câmara. Boa noite. Projeto apresentado na Câmara obriga a adoção de selo de qualidade para institutos de pesquisa eleitoral no lugar de restrição ou punição por erros. Mais detalhes sobre a proposta com o repórter Antônio Vital. Mais um projeto que altera regras de pesquisas eleitorais começou a tramitar na Câmara. Depois da aprovação do regime de urgência para a proposta que pune pesquisas consideradas fraudulentas, foi apresentado o projeto que obriga a adoção de selo de qualidade para medir o grau de confiabilidade do instituto responsável pela pesquisa. O selo de qualidade, de acordo com a proposta, será concedido pelo Tribunal Superior Eleitoral e terá as cores verde, amarela ou vermelha, dependendo do grau de acerto das previsões. Se o resultado da eleição estiver dentro da margem de erro divulgada, a empresa receberá o selo verde. Se a diferença chegar até 2 vezes a margem de erro, para mais ou para menos, o Instituto vai ganhar o selo amarelo. Se ultrapassar o dobro da margem, o selo será vermelho. Para a concessão do selo, serão consideradas apenas pesquisas nacionais para o cargo de presidente da República, as estaduais para presidente e governador e as municipais para o cargo de prefeito. A divulgação de pesquisas sem selo pode gerar multa de até R$1 milhão e a medida valerá a partir das eleições de 2024, caso o projeto seja aprovado. Para o autor da proposta, deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, o carimbo para definir o grau de confiabilidade do Instituto de Pesquisa é saída mais eficiente que medidas para restringir ou proibir a divulgação de pesquisas ou a punição dos responsáveis em caso de erros. Não se trata de cercear, de limitar, de diminuir o acesso do cidadão à informação. O que eu busco com esse projeto é ampliar o acesso às informações em relação aos responsáveis por essas pesquisas de opinião. Na verdade, o meu projeto segue uma tendência hoje global. Cada vez mais as pessoas querem saber a origem dos produtos que consomem. Ainda não está definido se esse projeto vai tramitar em conjunto com os outros 11 apensados à proposta que está em regime de urgência e pode ser votada a qualquer momento no plenário. Esse projeto do deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, prevê pena de prisão de 6 meses a 1 ano e multa que pode chegar a R$1 milhão para pesquisa divulgada até 5 dias antes das eleições, com resultado final fora da margem de erro. Mas quem vai definir o texto final será o relator, deputado Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná, que pode aproveitar o conteúdo dos outros projetos que tramitam em conjunto. 3 desses projetos foram protocolados depois do primeiro turno das eleições. Um deles foi apresentado pelo líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná. Ele considera crime quando a pesquisa eleitoral apresentar números acima da margem de erro declarada, com pena de 4 a 10 anos de prisão e multa. Ricardo Barros sustenta que erros em pesquisa influenciam a decisão do eleitor e por isso é preciso punir ou restringir a divulgação perto das eleições.
O que nós precisamos é que as pesquisas representem o resultado, porque senão não é útil para o eleitor. O eleitor é um consumidor de informação. Que adianta o eleitor receber uma informação que não tem nada a ver com o resultado da urna no dia seguinte? Que utilidade tem para a sociedade? Em que isso ajuda ou melhora a democracia? Eu, em 2015, apresentei um projeto de lei que proibia a publicação de pesquisas nos últimos 15 dias. Simplesmente isso. Não pode divulgar e pronto. Mas a punição ou restrição a pesquisas não é unanimidade na Câmara. Para deputados da oposição, a discussão dessas medidas no período eleitoral é uma maneira de pressionar os institutos. Para o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, já existem mecanismos para avaliar a metodologia adotada por cada instituto. A pesquisa, ela é um retrato do momento. Se fizer uma pesquisa hoje tem um resultado, se fizer amanhã tem outro resultado, se fizer no dia da eleição tem outro resultado. O que não pode é a pesquisa não cumprir o plano, a amostragem e a metodologia correta. Renda, sexo, e religião, idade. E já tem lei para isso, já tem mecanismo. Talvez nós podemos aperfeiçoar algum mecanismo, alguma metodologia, algum método de fiscalização. Ainda não há data para votação em plenário do projeto que define regras para a divulgação de pesquisas de intenção de voto em período eleitoral. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Política. A Câmara encerrou a 17ª edição do Câmara Mirim, projeto que traz alunos de ensino fundamental para vivenciar a prática da elaboração de leis pelos deputados. A repórter Carla Alessandra tem mais detalhes. Durante 3 dias, 111 estudantes debateram e apresentaram propostas de emendas para os 3 projetos finalistas da 17ª edição do Câmara Mirim. O Câmara Mirim é uma ação educativa que simula a atividade legislativa, desde a elaboração do projeto de lei até a votação em comissões da Câmara e no plenário. Nele, alunos do ensino fundamental fazem o papel de deputados mirins e apresentam, debatem e votam 3 projetos de lei selecionados em um concurso aberto a estudantes do 5º ao 9º ano em todo o país. A coordenadora do Câmara Mirim, Ana Cláudia Lustosa, explicou que este ano foram apresentadas mais de 100 propostas e uma das grandes dificuldades é justamente escolher os 3 projetos que vão ser analisados pelos alunos. A gente viu os alunos trazerem ideias, emendarem as propostas, construírem parágrafos com cuidado com o texto e com a construção de uma ideia ainda melhor, que deixou a gente super feliz. Então é um programa que acho que a cada ano vem mostrando um amadurecimento do próprio programa, mas também dos educadores que são tão parceiros da gente, porque sem eles e sem esse trabalho de ponta que eles realizam brilhantemente, o programa não seria nada do que é. Este ano, os deputados mirins aprovaram as 3 propostas finalistas: o projeto que cria o Programa Nacional de Castração e Vacinação de Animais Domésticos e o que amplia a licença maternidade para 1 ano, foram aprovados de forma simbólica. Já a proposta que prevê cardápios acessíveis foi votada nominalmente e aprovada por 103 votos e 1 abstenção. As 3 ideias serão encaminhadas para as comissões temáticas da Câmara e podem ser apadrinhadas por um parlamentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Direitos Humanos. Um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara mostra os desafios no combate à pobreza e às desigualdades sociais. O repórter Cláudio Ferreira tem mais detalhes sobre a avaliação de recomendações da ONU sobre direitos humanos. A Revisão Periódica Universal dos Direitos Humanos avalia a cada 4 anos as condições de 193 países membros da Organização das Nações Unidas, a ONU, em relação a diversos parâmetros. São os próprios países que fazem recomendações uns aos outros sobre os pontos que precisam ser levados em conta. Um observatório parlamentar, fruto de parceria entre a ONU e a Câmara dos Deputados, ligado à Comissão de Direitos Humanos, examina o cumprimento dessas recomendações. Estudo recente da Consultoria Legislativa da Câmara mostra que nas áreas de trabalho, redução da pobreza e da desigualdade, das 13 recomendações, 10 não foram cumpridas, 2 sofreram retrocessos e só em uma houve avanços. Os consultores Pedro Garrido Lima e Alain Ribeiro de Castro também compararam a avaliação do cumprimento das recomendações com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU para serem seguidos até 2030. O período estudado vai de 2017 a 2021, com algumas atualizações de dados para 2022.
No que diz respeito à proteção social, ou seja, ao atendimento à população mais vulnerável, a conclusão é que o desempenho governamental oscilou nesse período e melhorou diante dos desafios impostos pela pandemia do coronavírus. Ainda há barreiras a serem transpostas, como diminuir a fila de espera pelos benefícios e estabelecer uma indexação do valor dos auxílios de acordo com a inflação. Em entrevista ao programa Painel Eletrônico da Rádio Câmara, o consultor Alan de Castro salientou o papel fundamental do Estado no amparo à parcela mais vulnerável da população. Essas pessoas pobres que vivem com extrema privação, de uma série de direitos de cidadania, e a privação não só na dimensão monetária, na ausência de renda, mas também no acesso a direitos de educação, saúde, trabalho, moradia, infraestrutura, transporte, enfim, uma série de privações. Essa população sofre com a informalidade, uma inserção mais precária no mercado de trabalho, essas altas taxas de rotatividade, enfim. É uma população que é marcada por uma grande volatilidade de renda. Em relação ao mercado de trabalho, a avaliação é que a recuperação depois do período mais grave da pandemia trouxe uma diminuição no desemprego, mas o nível de renda média também caiu. Houve queda de investimentos em áreas como saúde, educação e políticas para crianças e adolescentes, o que impacta na redução das desigualdades. O consultor Pedro Garrido Lima lembra que está em vigor a emenda constitucional que estabelece um teto para os gastos públicos. Essa tendência de redução de gastos públicos, ela se torna muito complicada para a estratégia de desenvolvimento econômico e social brasileiro, porque seja os gastos sociais, seja os investimentos públicos, eles são essenciais para o crescimento da economia e também para a redução das desigualdades. Os dois consultores informam que, apesar dos esforços governamentais para a redução da pobreza e do alívio obtido em 2020 com os auxílios emergenciais, o percentual da população brasileira em pobreza extrema passou de 5,3% em 2019 para 5,9% em 2021. O total de brasileiros em situação de insegurança alimentar grave foi de 19 milhões em 2020 para 33 milhões em 2022. O consultor Pedro Garrido Lima aponta que é possível, ao mesmo tempo, promover o crescimento econômico e melhorar os índices de desigualdade entre os diversos estratos da população. Existem grandes estudos em economia recentes que mostram que para um país crescer, ele não precisa ser mais desigual. Pelo contrário, os países mais ricos, eles são menos desiguais. Também os países que têm políticas industriais, políticas de desenvolvimento produtivo, de geração de empregos de melhor qualidade, seja pelo nível tecnológico, seja pelos elos que trazem mais valor à produção, também são países menos desiguais. Os especialistas sugerem a adoção de várias políticas públicas que sejam planejadas de maneira integrada e que contemplem áreas como transferência de renda, geração de emprego, inovação e industrialização. Eles ressaltam que o poder legislativo tem participação essencial no estabelecimento dessas políticas públicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Comissões. A CCJ aprovou proposta que busca estender benefícios a pessoas com deficiência auditiva em apenas um dos ouvidos. Mais detalhes na reportagem de Paula Bittar. Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara define a deficiência auditiva como a limitação de longo prazo da audição unilateral total ou bilateral, parcial ou total. Segundo o texto aprovado, essa limitação em interação com uma ou mais barreiras obstrui a participação plena e efetiva da pessoa na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. De acordo com o relator do projeto, o deputado Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, o objetivo é estender benefícios a pessoas com deficiência auditiva em apenas um dos ouvidos. A deficiência auditiva significa uma perda da audição, que pode se dar de forma unilateral, em um dos ouvidos apenas, ou bilateral, nos dois ouvidos. Hoje, apenas as pessoas que têm deficiência auditiva bilateral, seja ela parcial ou total, têm os direitos assegurados às pessoas com deficiência, como para fins de reserva de vagas em concursos públicos
e a aplicação da lei de cotas, entre outros. Hoje, um decreto federal define a deficiência auditiva como a perda bilateral, ou seja, nos dois ouvidos, de 41 decibéis ou mais, medida por audiometria nas frequências de 500, 1000, 2000 e 3000 Hz. Segundo Diego Garcia, é preciso levar em consideração o impacto na vida de pessoas que têm perda de audição em um dos ouvidos. Hoje, a pessoa com surdez unilateral tem 3 grandes impactos na vida diária. Primeiro, impactos funcionais, como dificuldades de ouvir conversas em ambientes ruidosos, má localização, já que precisamos dos 2 ouvidos para reconhecer a direção dos sons, e fadiga auditiva. O segundo grande impacto são os impactos psicológicos, como sentimento